Oi meninas, olha só o modelo do vídeo de hoje, que coisa mais linda! Olha agora que vai aparecer no vídeo outros modelos, outras estampas que eu fiz nesse modelo aqui, né? Olha que coisa mais linda, gurias, lindo, né? Super fácil de fazer, a gente vai aprender quando? Agora, vamos lá! Bom, então aqui o material que a gente vai precisar é só essas fitinhas rosas aqui, tá? Vou mostrar depois o que eu tenho aqui pra vocês. Então, a gente vai precisar da fita número 9. São 4 pedaços de 33 centímetros, tá? Aqui eu vou fazer o mais difícil, vamos dizer assim, né? Que a gente pode fazer um laço de uma cor só, esse laço de uma cor só, que aí você vai cortar 4 pedaços de 33 centímetros da fita número 9. Porém, se você fizer estampado, você tem que cortar 2 pedaços estampados e 2 lisos. A parte lisa vai ficar aqui, nessa parte aqui franzidinha do laço e por dentro aqui do laço, tá? A parte lisa, estampada aqui por fora. Então, a gente precisa, se for fazer um laço estampado, como que a gente vai fazer hoje? De 2 pedaços estampados e 2 pedaços lisos da fita número 9. E mais 3 pedaços de 14 centímetros da parte lisa, da fita lisa que a gente vai usar, da cor que a gente escolheu usar. Depois a gente vai usar um pedaço dessa mesma fita para fazer o acabamento no centro do laço. A gente vai precisar também de alfinete, bico de pato, tesoura, cola quente, isqueiro, régua e a princípio é isso. E eu gosto de usar também sempre um spray de cabelo no final, Então, vamos começar a montar o nosso laço. O que é a primeira dica que eu dou para vocês, assim, você que faz laço para vender, você que gosta de fazer uma alta produção assim para ter a pronta entrega, né, já fazer vários laços para ter a pronta entrega. Então, a dica que eu dou é que quando você for fazer um laço e você cortar os pedaços desse laço, já corte várias outras estampas para fazer junto o laço. Então, você faz primeiro por etapas. Corta, depois monta, monta algumas partes assim, e aí depois você vai finalizando, tá? Que aí você vai ver quanto que você consegue produzir dessa forma, assim, já fazendo vários ao mesmo tempo, certo? Então, vamos começar pelo nosso laço, a montar o nosso laço. O que a gente precisa primeiro é juntar a fita estampada com a fita lisa. A fita estampada por cima, a fita lisa por baixo. Como que eu junto para ficar melhor, assim, da melhor forma? Eu vou pegar o isqueiro, vou juntar as duas fitas posicionadas uma bem em cima da outra e vou passar o isqueiro aqui na pontinha delas, que vai derreter a fita, e eu vou dar umas batidinhas assim que elas vão se unir, tá? Vão ficar assim, ó. Aí, isso vai facilitar bastante a nossa produção. Tá? Então, a gente precisa de 2 montagens dessas assim, ó, tá? Certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse pedaço montado que a gente arrumou agora aqui e vai colocar um pedacinho em cima do outro, ó. Tá? Bem como eu tô fazendo aqui. Cerca de 1 centímetro, tá? Um pouquinho menos até, deixa eu ver. Não, bem certinho, 1 centímetro. 1 centímetro, então eu vou pegar aqui o alfinete e vou deixar ele aqui, ó, marcando aqui. Vou tentar deixar ele bem retinho. Pra mim não me perder depois. Fiz isso. Aí eu vou pegar assim, ó, pra achar a parte do meio dessa parte aqui de cima, ó. Tá? Achando a parte do meio aqui, a gente só precisa marcar com o alfinete, tá? Não dá pra marcar com o isqueiro, pra não aparecer depois no laço. Ó, fiz isso, coloquei o alfinete aqui e aqui.
Aí eu vou virar aqui a parte de trás, essa parte lisa, tá? E eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar praticamente um alfinete alinhado no outro, ó, assim, tá? Quando eu fizer isso, eu vou pegar, ó, juntei então a parte de trás aqui, peguei e fiz isso só, juntei aqui, tá? Quando eu fizer isso, eu vou pegar essa parte aqui de trás e vou passar aqui por cima. E aí, novamente, eu deixo um alfinete alinhado no outro. Que vai ficar assim, ó, tá? Certo? Só que não é esse o lado que a gente vai usar. Coloca aqui um bico de pato para te ajudar a marcar. Tá vendo aqui que tá uma fita aqui no meio, tá? Então, quando você vê esse lado da fita uma em cima da outra, não é esse o lado que você vai usar. É este aqui, certo? Ó, é este lado aqui. Que aí vai ficar aquele franzidinho aqui, ó, do meio. Ó. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa no outro lado. Depois que a gente montar essa parte aqui, a gente já tá se encaminhando para a parte final desse laço aqui, que é costurar, né? A gente então vai alinhavar essa parte que começa desde desse pedacinho aqui de baixo até o outro pedacinho. Então nós vamos juntar essa parte aqui de cima com essa parte aqui de baixo, tá? Vamos alinhavando essas duas partes aqui. Então agora a gente vai começar a costurar, que é o alinhavado, para dar aquele efeito franzido, ó. Bem aqui nesse pedacinho onde começa essa parte de baixo aqui dobrada, a gente vai começar a costura de cima para baixo. E vai dar uns pontinhos pequenos, ó. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dos pontos. O tamanho do ponto ele só é importante para depois ficar bem franzido, tá? Por isso que é importante. E a gente precisa acabar com a agulha para cima. Começa de cima para baixo e acaba de baixo para cima. Então esse aqui é o tamanho dos pontos, ó. E aí a gente não vai cortar a linha e vai começar o outro lado. Agora sim a gente já costurou aqui, a gente pode tirar os alfinetes então. E aí tá assim, ó.
nossa costura a princípio, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. De puxar esse nozinho aqui. Até eu vou reforçar ele, pra não correr o risco de estragar aqui. Porque se estraga a costura, a gente tem que começar tudo de novo. Desmanchar e fazer tudo de novo, porque é a parte fundamental do laço. Então eu vou passar aqui a agulha no meio desses dois fiozinhos aqui, pra ficar melhor pra eu puxar. Ó. Que aí vai juntar aqui. Você vai notar que quando você puxar vai ficar tudo meio louco aqui o laço, mas depois de finalizado a gente vai arrumar, tá? Puxa bem. Depois de bem puxadinho, a gente dá um nozinho para arrematar aqui. Então agora aqui a gente vai ajeitar ele. Então agora a gente vai fazer essa parte aqui que é o enfeite atrás do laço, tá? Como que a gente faz? Corta os 3 pedaços de 14 centímetros e a gente vai cortar nas pontas dessa forma, ó. Pega aqui, dobra a fita no meio e corta assim, pra deixar bem pontudinho, ó. Num ângulo de 90 graus. E aí a gente vai passar o isqueiro. Depois que a gente fizer isso, a gente vai deixar assim um X com espaço aqui no meio para vir mais esse outro aqui, ó. Um X aberto, tá? Dessa forma aqui. E aí vamos costurar. De cima para baixo. E acaba lá em cima, ó. Tá. Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Agora a gente puxa aqui pra ficar franzido. Eu passo a agulha aqui por baixo. Eu puxo bem e já dá pra cortar, tá bem firme a costura. Feita essa parte, então, até você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Eles precisam ficar bem alinhados. Esse aqui eu tô achando um pouquinho fora do alinhamento. Vou dar mais uma cortadinha aqui. Que na costura, às vezes, ele dá uma encolhida. Então, deixa eu ver. Ficou melhor agora. Então, vou colar essa parte aqui atrás. Você não se preocupe com a aparência do passar cola quente aqui atrás, ó.
do laço ficar meio estranho, que a gente vai arrumar ele, tá? É assim mesmo. Depois de finalizado, a gente dá uma ajeitadinha nele. Agora a gente vai pegar, você pode pegar tanto a fita número 2 para fazer esse acabamento, quanto usar a própria fita que você tem aí, a número 9. Tá? Então essa aqui, por exemplo, é a número 2, ó, e esse aqui é um pedaço da número 9 que eu passei o isqueiro em volta. Tá? Então, deixa eu ver se com esse pedaço aqui eu consigo fazer o acabamento, senão eu emendo aquele ali. Ó. O bom é dar algumas voltinhas aqui no meio, ó, porque senão ela meio que se embola, ó. Então a gente pode fazer também o seguinte, em vez de dar várias voltinhas com a fita, a gente pode pegar essa fita número 9 aqui, dobrar em 3, passar o isqueiro aqui e passar ali no centro. Ó, passei a cola aqui. E aí vou colocar o bico de pato aqui. Deixo um pedacinho depois do bico de pato para mim colar. E aí eu passo a cola um pouquinho antes, um pouquinho em cima do bico de pato e naquele pedaço ali que ficou depois do bico de pato, ó. E aí eu vou segurar aqui. Até dar uma secada. E aí agora nós vamos ajeitar o moço. A gente vai dobrar assim pra dentro. E já tá ficando bem ajeitadinho. Então aqui quando a gente dá uma puxada pra frente aqui, ó, que essa parte de trás ele dá uma boa ajeitada. Ó, e ele fica assim, tá? Ó, fica assim, meninas. Aí aqui ainda a gente pode colocar um strazinho no meio. Vamos ver como é que fica. Olha que lindo, né? Fica muito lindo também. Olha as outras opções que tem aqui. Lindo, né? E aí, você gostou desse modelo do vídeo de hoje? Então, se você quer aprender muitos outros modelos lindos como esses, é só você clicar no link que está aqui abaixo ou acima do vídeo. Você vai aprender muitos modelos lindos como esses, tá bom? Um beijo então e até mais!